E aí fiz uma pesquisa rápida aqui sobre como a pandemia modificou a vida sexual dos brasileiros, né? E antes disso eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua especialização, até para poder falar sobre esse assunto. Vanessa, que domina essa área da sexualidade, principalmente, eu ia falar disfunção erétil, mas você me corrigiu. Isso, é disfunção sexual. É mesmo? É. Também não sabia. Assim, até... Pra quem não sabia que nem que era KY, né? Não, eu não sabia o que era KY e as duas ficaram tirando sarro de mim. Gente, eu não sei o que é disfunção sexual, gente. Eu não sei o que é disfunção erétil. Essas coisas, eu não sei o que é, simplesmente. Tá bom, Abília. Vai, doutora. Bom, então, sou psicóloga e sou sexóloga também. Sim. E trabalho com foco em disfunção sexual masculina, né? Então, atendo esse público masculino. E quando a gente fala de disfunção sexual masculina, a gente tá falando o quê? De disfunção erétil, né? Que é a dificuldade de manter uma ereção ou de ter uma ereção. E a ejaculação rápida, que é mais conhecida como ejaculação precoce, né? Que a gente não imagina, mas acomete muito mais homens do que se é falado. Porque os homens não falam sobre isso, né? Os homens, eles falam do que eles fazem, né? Não do que eles deixam de fazer. Eles aumentam o que eles Mas isso é um problema, exato. É um problema que a pessoa tem, ou às vezes é por causa de uma tensão nervosa, alguma situação, enfim, como começa isso? Então, cada caso é um caso, né? Não dá pra gente colocar todo mundo numa caixinha, mas assim, coisas que acabam favorecendo pra uma disfunção. Então, tensão, nervosismo, né? Uma ansiedade muito grande. Muitas pessoas... E aí, eu tô falando de homem, mas a gente pode estender pra mulher também, né? A diferença é que a disfunção sexual feminina... ela não é tão levada em consideração, porque independente se a mulher tiver lubrificado ou não, ela faz sexo, né? Não é satisfatório, não é bom, né? Ela não vai atingir o orgasmo, mas ela faz. Então isso não é tão levado em consideração. Já o homem é visível. Então se ele ejacular rápido, e também é visível. Se tiver disfunção, não tem como ele ir pro ato, né? Exato. Então se ele não consegue uma ereção, isso também fica visível. Então, acaba que os homens procuram mais ajudas, assim, infinitamente mais do que as mulheres. Agora, uma outra pergunta que não quer calar. Como seria esse tratamento dessa ajuda? Bom, até aproveitando esse gancho, aqui, dentre as notícias que eu pesquisei sobre disfunção sexual, modificação da vida sexual dos brasileiros, cita que, durante a pandemia, a quantidade de pessoas que passaram a fazer sexo virtual começou a ser muito grande. O OnlyFans diz que mas assim, entre relacionamento entre casais que passou a ser híbrido entre o presencial e o virtual. Isso mostra até uma mudança do que vem acontecendo na humanidade, né? Agora, uma coisa que eu até vi essa pergunta no Serginho Groisman uma vez, que era uma pergunta clássica, assim, que foi mais de uma vez, inclusive, ó, o pessoal ligando aqui, inclusive, meus credores, alô meus credores, tô aqui no programa, gente, Serasa só depois, mas, do caso para homens que se masturbavam muito, se isso modificava a questão da ejaculação precoce ou não. Isso daí, eu vi várias vezes, várias perguntas no Serginho Groisman, fazendo propaganda do Serginho Groisman, mas isso é um fato? Então, a masturbação, ela não é ruim, mas precisa ter um certo cuidado, né? O que fica ruim na masturbação é quando utiliza muita pornografia. Aí sim é ruim. Por quê? Quando você tá olhando ali a pornografia, você tem um estímulo, uma quantidade de estímulo muito rápida. E a gente tem uma crescente, né, na excitação, no ciclo de resposta sexual. Então a gente começa devagarzinho, né? Então o clima vai esquentando, vai esquentando. E aí, se a gente imaginar, tipo, ondas, né? Então, você vai sentindo ondas de prazer, vai sentindo ondas, vai sentindo ondas. Quando é na pornografia, o que acontece? Quando a pessoa fala, não, agora vou me masturbar, ela coloca o vídeo e a onda faz assim, ó. Ela sobe demais. É tipo, onda, olha a onda. Não tem a onda, né? Já olha a onda. Já vem aquela onda gigante. E o que acontece? O corpo, ele acaba entendendo, né? Ele acaba tendo um registro de que aquele homem, ele não consegue manter esse prazer, ele não consegue controlar esse prazer, porque o prazer é muito imediato. E isso é decorrente da pornografia, né? Por conta desse excesso de estímulo. Então, é muito melhor se masturbar
pensando, né, usando aí a imaginação, porque aí, quando se usa a imaginação, vai por essas camadas de ondas, né? A excitação vai aumentando. Ou seja, pessoas de uma geração pra cima, né, elas conseguem fazer isso, mas essa geração agora, porque a minha geração, Gleiciane, eu vou citar uma particularidade. Internet de escada. Se a gente fosse buscar alguma coisa, tinha que ser foto, não tinha como abrir vídeo. vídeo. Foto, era Playboy, né? Então, talvez. Aí a foto ela abria assim, ó. Até a foto terminar, você já imaginou tudo que tinha nela. Então você já tinha terminado. Demorava 2 dias pra abrir uma foto, filha. A galera de hoje não. 4G, 5G, já viu tudo. Coloca em 3x, 4x. Eu acho que essa geração, devido a isso que você tá falando, pode passar por grandes desafios nesse sentido. Tem acesso muito fácil a tudo, né? E assim, vou te falar, não é só essa geração nova, né? Eu percebo um prejuízo maior, sim, né? Mas o pessoal mais velho acaba utilizando muita pornografia. Porque é isso, né? É muito fácil, é muito acessível. A pessoa não precisa de um computador, não precisa de uma televisão, né? Ela vai lá, pega o celular, leva pro banheiro, sei lá onde ela for, e pronto, tá todo o estímulo ali. Põe um fone de ouvido, tem o estímulo visual e tem o estímulo auditivo, né? Então ouve o gemido, a falação toda. Aquilo vai estimulando, mas só que estimula muito rápido. E um outro problema também, né? Na hora do vamos ver, não é igual ao filme pornô. Pega aquela sem dente. Não, mas tem filme pornô que é alto nível, filha. Então, daí chega na vida real aquela sem dente. Entendi. Mas eu acho que até tava vendo uma pesquisa falando sobre isso, que muitas pessoas passaram a ser mais agressivas por conta de assistir filmes pornôs. As pessoas estão ficando mais agressivas por conta dos filmes adultos, ou você acha que não, o negócio tá normal? Eu acho que elas estão mais agressivas, sim. Então, não dá pra dizer se elas estão ou não mais agressivas, né, por conta dos filmes, mas uma coisa que dá pra gente afirmar é que, principalmente os homens, né, eles acham que eles precisam ter a performance como a do filme pornô. E como a gente mesmo falou nos bastidores, ninguém imagina que aquilo é um filme, né? Naquela hora não vai pensar nisso, né? Tem os trechos, corta, volta, o cara para, respira, toma uma água, vai, né? Então... isso não é levado em consideração, Sim. né? E uma coisa que eu percebo também é que o fetiche masculino nem sempre ele casa com o fetiche feminino, né? Então, assim, essa agressividade, né, que tem em muitos filmes, assim, e que isso gera uma excitação masculina, não tem o mesmo efeito nas mulheres. Legal. Então, eu recentemente fiz, inclusive ainda estou fazendo uma pesquisa, né, que depois eu vou te mandar a pesquisa pra você responder. Ai, meu Deus do céu. Sobre sexualidade feminina. E tem algumas respostas, assim, super interessantes. E se repetiram essas respostas, né? Onde as mulheres dizem que acham muito chato, muito ruim quando os homens ficam xingando ou quando quer bater, sabe? Na hora do sexo. Pra elas, muitas... Mais agressivo. Uhum. E elas não acham isso excitante, né? Elas acham isso broxante. E pros homens? É excitante. Vai entender, né, Brasil? Mas eu queria ter uma resposta. Que eu fiz a pergunta, mas o Abílio me cortou. Ele é o Faustão daqui, gente. Como que é esse tratamento, no caso? Então, o tratamento, ele, na verdade, ele deveria ser muito mais psicológico, né? Uhum. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando de algo natural. Sim. Então, o sexo, ele é orgânico, assim como a gente ingere comida, bebida, assim como a gente respira, é orgânico. Mas a gente não tem o costume de olhar para a sexualidade dessa forma. Legal. Né? Então, mas tem algum tipo de remédio, algum exercício? Ou é só parte do... Tem. Ah, legal. Na verdade, assim, a psicoterapia, a psicossexualidade, né? Acompanhada com exercícios. E tem diversas clínicas que oferecem também medicação. As medicações, elas são efetivas, mas se só tomar medicação e não fizer um tratamento psicológico, a probabilidade de voltar é muito grande, tá? A pessoa vai ficar vivendo de remédio. E isso não só na sexualidade, como assim, né? Quando a gente fala de depressão, né? Se só tomar remédio, vai funcionar? Teoricamente, sim. Mas vai chegar uma hora que o remédio não vai dar conta. Por quê? Porque aquele fundo emocional não foi trabalhado. Então, precisa trabalhar o fundo emocional. Eu acho que tá super certo isso que você falou, obviamente, porque até pra gente, mulher, né? Se a gente não tá um dia legal, não tá bem, tá cansada, não é legal.
Não, É não cansativo. E Fica não é legal pra maçante. ninguém, né? É. A diferença, aí outra diferença também, né? Esses parâmetros de sexualidade feminina e masculina é muito interessante porque o homem se cobra muito pelo sexo. Também você assiste um filme, você olha lá, o Kid Bengala. O cara simplesmente foi Gente, hoje preparado. é terça-feira, esse programa devia ser na sexta, doutora. Não, Volta o cara foi preparado por um mestre Jedi para colocar aquela espada em qualquer lugar. E aí a gente olha aquilo e fala, meu, quem sou eu nessa fila do pão? É difícil, fia. Mas não é o tamanho. Eu ia falar É o exatamente balanço. isso. Exatamente isso. Brincadeira. Né? Quem gosta de tamanho é homem, não é mulher. É, vocês são tudo... Boa. Você sabe que a primeira coisa que você faz quando você chega num banheiro e tem aqueles mictórios. Ah, mentira! Aí você vai, se tem um filha. cara aqui, o cara vai no outro lado lá. Ele vai do outro pensei lado. que ele ia falar outra coisa. A mulher Tô não. aqui assim, Tem ó. também, tem também. A mulher não, ela chega, a amiga tá ali no lugar, ela abre a porta. Oi, amiga. Começa Você a trocar sabe? ideia. Poxa, já vi vários memes sobre isso. Ah, tá. Conversei sobre Né? isso. Sei, né? Que vai saber. Tive um podcast só falando sobre conversas de banheiro. Ah, então tá, né? Mas esse se cobrar por conta da performance que é visto nos filmes é injusto pra uma pessoa que não tem noção que aquilo é um filme, né? Pois é, e às vezes nos atendimentos que eu faço, eu até falo assim, se você assistir um filme, assim, de, sei lá, policial, você vai querer fazer igual, né? Se você for policial, você vai querer rodar em cima da viatura e fazer aquela coisa toda. Não, por quê? Porque é da filme. hora, vai. É legal, Da hora. é legal de assistir, mas na prática, isso é Você vai viável. querer subir em cima e ficar rodando? Ah, legal, né? Não, aí você me pegou, né? Não, ela que falou, aí né? você me pegou. Não, mas ela falou de policial, meu. Eu subi. Policial! Graciele tentou. De algema! Continue, doutora, por favor. Que horror, gente. Aí a imaginação é livre, né, gente? Não, Todo Gleiciele, mundo... Eu tô Gleiciele já imaginou, subiu em cima, pegou a algema. Gleiciele é ligeira. filha. Se os envolvidos concordarem, ok, vai que vai, né? Não tem problema nenhum. Mas falávamos sobre a performance dos filmes com relação à vida real. Realmente é completamente diferente. Completamente, assim, desde o início, né? Então, quando a pessoa assiste uma quantidade muito grande de pornografia, ela acaba ficando imersa naquele mundo. Então, é meio que assim, né? A vida gira em torno disso, porque tem pessoas que são viciadas em pornografia. Tem aquele ator que fez Julius, o pai do... Você assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Uhum. Assistiu? Sim. O pai do Adoro Chris, ele se declarou viciado em pornografia. Pois é. Declarado, assim. Ele falou, gente, eu tive que fazer um tratamento, faço um tratamento até hoje, porque eu sou Caramba. viciado em pornografia. E tem que fazer um tratamento de desintoxicação mesmo, né? Porque é isso, gente, é um vício. A pessoa não consegue sequer ter uma relação sexual sem pornografia. Estamos falando de relação sexual, pornografia. Teve uma reação aqui. Sabe uma pergunta que eu gostaria até de fazer pra você, doutora? A gente olha esse desafio que é global, voltando até no assunto de sexualidade. Casais chegam pra se tratar juntos? Acontece? Existe, por exemplo, um casal que tá com um desafio X, Y, Z. Qual que é a incidência de casais procurarem apoio? Ou é mais um lado do relacionamento que procura? Então, acontece, mas eu vou ser sincera que pelo menos comigo é minoria, né? A maioria são homens que procuram tratamento. Às vezes a mulher nem sabe, né? Olha, até elas sabem. Às vezes Que elas procura mesmas o tratamento. sugerem, sabe? Ó, vai lá, faz um tratamento, né? Que vai ser melhor pra gente e tal. E o que eu acho bacana é quando a mulher se envolve junto, porque assim, quando a gente trabalha a disfunção sexual masculina, ela não diz respeito só ao homem, né? Ela diz respeito ao casal. Então, toda aquela situação chata, né? De ou perder ereção ou de ejacular rápido, isso traz prejuízo pro casal. Então é legal que o casal faça o tratamento juntos, porque tem essa parceria, né? É extremamente importante. Então eu passo o exercício pro homem, eu passo pra mulher, eu passo pro casal. Então é fazer a sexualidade do casal ficar equilibrada, ficar bom, ficar gostoso pra todo mundo, né?
E até falando dessa procura de homens, por exemplo, qual a faixa etária que existe maior incidência disso? Você chega a ter uma faixa etária assim, que essa faixa etária é uma faixa etária crítica? Olha, quando eu comecei a trabalhar com isso, né, com disfunção sexual, eu imaginava que seria mais, assim, uma procura mais de homens mais velhos, né, na faixa de 60, 70 anos. Mas, na verdade, é uma faixa aí entre 40 e 60 anos, a maioria. Tá. A maioria. E é um tabuzaço entre os homens, não se fala Nossa, sobre jamais. isso. Você acha que alguém ia falar pro amigo que tá indo? Não, eu procurar, acho que como que... Nossa! entre as mulheres deve rolar um papo. Tipo, tô passando por isso, tô passando por aquilo. Entre homens, isso é inimaginável. Os homens não têm o costume de falar, você é homem, né, sabe melhor ainda do que eu, sem dúvida, né? Mas é impressionante, assim, que quanto mais demora pra procurar ajuda, pior fica, né? Porque o medo, a insegurança, porque assim, o homem, ele sabe que ele vai ejacular, ou ele sabe, né, que ele vai ejacular rápido, ou ele sabe que ele tem uma possibilidade de perder a ereção. Isso já causa um pânico gigante pra ele, né? E ele vai pro sexo extremamente tenso. Então, se vai pro sexo tenso, eu até brinco, né? Aonde a tensão entra, o tesão sai pra outra porta. Sim. Não funciona, não vai funcionar. Exato, porque ao invés dele estar ali com foco na pessoa, né? No toque, no cheiro, no beijo e tudo mais, o foco dele tá onde? No pênis. E aí ele se desconecta da cena sexual e se conecta no problema. E aí assim, né? Não posso gozar, não posso gozar, não posso gozar. O que acontece? Ele vai gozar. Não posso broxar, não posso broxar. O que vai acontecer? Ele vai broxar. Então, antes de mais nada, né, é tirar essa tensão. Então, o exercício, ele vem exatamente para tirar essa tensão, né? Pro homem aprender a relaxar. E todos têm solução? Olha, a solução depende mais da pessoa, né, do que da profissional. Tá bem das perguntas. Eu falei pra você, meu, que eu tinha vários amigos aqui, né? Primos, parentes, pesquisas feitas previamente. Tipo, não tem nenhuma mensagem. Tá bem assim mesmo. E recupera, assim, na... Recupera. Mas assim, quanto mais rápido procurar ajuda, mais rápido consegue se recuperar. Sim. Né? Então assim, tem homens de 60 anos que tiveram ejaculação precoce a vida inteira. Agora nem. Então assim, acaba que precisa de fato de uma medicação pra auxiliar, porque fica difícil, né? Fica difícil. Se antes era rápido, agora... O que foi? Dá uma cristalizada ali no medo, né? E a pessoa acaba achando que ela é assim, e não que ela está Olha, assim. rolou uma pergunta. Rolou a pergunta. E a sexualidade masculina após o nascimento do primeiro filho? Nossa, muda isso? Ótima Olha, pergunta incrível isso, porque muda. Muda sim. Muda tanto pro homem quanto pra mulher, porque olha só, principalmente no primeiro ano da criança, a mulher, ela tá muito envolvida ali com aquela criança, né? Ela tá envolvida em atender as necessidades básicas daquela criança e ela tá muito envolvida também na maternagem dela. Então é um momento onde o homem, ele precisa ter, sim, um cuidado maior, né? E essa mulher, ela vai precisar de muito mais estímulo para ela se excitar. E principalmente, você quer ajudar uma mãe, né, a ficar excitada, dar o suporte para ela. Dá suporte para ela cuidar da criança, dá suporte para ela descansar, porque se ela estiver cansada, ela não vai ter tesão, gente, não tem como. É exatamente isso. É impossível. Agora, se ela estiver descansada... Inclusive, o índice de separações do primeiro ano de maternidade é absurdo, né? Exato, é por isso, né? Porque acaba que, assim, não é que o filho, ele traz um prejuízo pro casamento. O filho, ele simplesmente gera uma demanda. Não, ele joga na cara, assim, o déficit que tinha na relação, mas que ninguém queria olhar, né? Aonde a mulher acabava sendo meio mãe do marido, e até então, onde não tinha uma criança, aquilo era ok, né? Dava pra conciliar. Só que quando chega um bebê, essa mulher, ela precisa de um homem do lado dela, né? E não de mais um filho pra ela cuidar. Você acha que tem diferença também quando a mulher tá no período de amamentação? Sim. Porque daí, né, faz parte do corpo, tem aquilo da criança, a pessoa... Não sei o que passa na cabeça. Aí a gente tem a prolactina, né? Que é o que faz o leite ser produzido. Então, a prolactina, ela dá uma inibida
na sexualidade. Por quê? O nosso corpo ele é muito incrível, né? Então, assim, teoricamente, a gente não deveria se reproduzir nesse período. Então, a prolactina, ela vem e dá um apagão ali na sexualidade da mulher pra ela não ficar pensando em sexo, pra ela não ter desejo. Isso é com todas? Não, claro que não, né? Cada mulher é de um jeito. Mas de um modo geral é isso. É tipo assim, se manca, minha filha, que eu já tô sofrendo aqui, né? E aí, essa mulher, ela perde... Diminui o libido. Diminui muito a libido. Então, quando ela para de amamentar, a tendência é voltar. E aí, uma coisa que eu acho muito ruim, né? Que às vezes alguns médicos orientam a mãe a parar de amamentar pra voltar a libido. Então, assim, você percebe que o negócio não encaixa, né? Porque esse primeiro ano da vida do bebê é extremamente importante que a mãe esteja ali pra ele mesmo. E é como eu falei, quer excitar uma mulher que tá com um bebê novo, né, de 1, 2 anos de idade, dá suporte pra ela, ajuda ela a não ajudar com a criança, porque o pai ele tem esse papel, né? As tarefas, ajudar ela a descansar, ela ter o momento dela de descansar, a criança segura, e aí você vai ter uma mulher ali super ok, com vontade de transar, porque a mulher também tem Chega desejo sexual, fala, sabe? De fazer ele arrotar, gata. Nossa, fiz ele dormir, ela vai ficar doida. Olha, limpei a casa, lavei a roupa, entendeu? A casa tirei está o lixo. organizada, comprei comida pra gente pra uma semana, gente. A mulher vai ficar louca, vai subir pela vai parede. simplificar. Você vai sair da área do achismo e vai partir pra área da ação. Ó, isso daí muda a vida do homem, porque muda a vida do pro casal, homem né? entender, às vezes, o universo feminino é um grande desafio. Freud já dizia que era quase impossível que o homem que o fizesse ia ficar doido. Então, Pois é, então, assim, vale aí, tá bem mais simples olha, agora. eu dei uma super dica agora, hein? Não. Uma dica de ouro eu dei Pra agora. você que está em casa agora, seja prático, faça o que tem que ser feito, no final fala, coloquei ele pra dormir, gata. E aí tá tudo Pronto. resolvido, meu irmão. Vai pra cima que é gol É hoje. sucesso, é sucesso. Doutora, simpatia, viu? Tem que voltar mesmo, sem dúvida Na nenhuma. sexta-feira, por favor, tá? Me chamem que eu volto. Que por quê? Sexta-feira. Sexta-feira é o dia? Dia da maldade.